em nosso coração. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Esta Eucaristia vai ser aplicada por alma de José Eleutério Ribeiro Mendes, pais, sogros, cunhados e sobrinhos, Manuel Elmiro Fernandes Nunes, Alvarino Cota Gomes e esposa Jacinta de Sousa Gomes, António Silveira Teixeira, pais, sogros e familiares defuntos, António Borges Falcão Tosta, em aniversário natalício, pais e sogros, Edviges de Fátima Barcelos dos Santos, filha, pais, sogros, irmãos e cunhados, e em louvor de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam bem-vindos, irmãos, a esta celebração, vós que aqui estáis e aqueles que, através do canal das 9, terão a oportunidade de presenciar esta Eucaristia, a quem também saudamos. Recordemos uma vez mais que celebrar a Eucaristia é dar graças a Deus. Quem de nós não tem motivos redobrados para agradecer ao Senhor os benefícios que todos os dias Ele nos concede? Celebrar a Eucaristia é louvar o Senhor. Ele é digno de todo o louvor. E aqui a momentos vamos cantar no Salmo responsorial: louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e o meu Rei. Celebrar a Eucaristia é alimentar a nossa fé com a palavra de Deus que escutamos. A palavra de Deus que é fundamental na nossa existência terrena, no caminho da pátria celeste. A palavra de Deus neste domingo vai-nos falar de uma forma especial, uma vez mais, sobre o amor misericordioso de Deus, o perdão que o Senhor sempre está disposto a conceder-nos quando nós nos arrependemos das nossas culpas, quando nos queremos converter ao seu amor. Celebrar a Eucaristia é alimentarmos do pão da vida que nos ajuda a caminhar neste mundo de dificuldades e de maldades, a viver segundo a vontade de Deus, ou melhor, a podermos esforçar-nos para viver segundo a vontade de Deus. Preparemos, pois, para celebrar estes santos mistérios, reconhecendo uma vez mais, com sinceridade e humildemente, que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, por palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro da sabedoria. Diante de vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão de areia na balança, como uma gota de orvalho que de manhã cai sobre a terra. De todos vos compadeceis, porque sois omnipotente, e não olhais para os seus pecados, para que se arrependam. Vós amais tudo o que existe, e não odiais nada do que fizestes, porque se odiasseis alguma coisa, não a terias criado. E como poderia subsistir se vós não a quisesseis? Como poderia durar se não a tivesseis chamado à existência? Mas a todos perdoais, porque tudo é vosso, Senhor, que amais a vida. O vosso Espírito incorruptível está em todas as coisas. Por isso, castigais brandamente aqueles que caem e advertis os que pecam, recordando-lhes dos seus pecados, para que se afastem do mal e acreditem em vós. Palavra do Senhor. Graças. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Louvarei para sempre o vosso nome, quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, e bendizer o vosso nome para sempre. Quero bendizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.
Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciam os vossos feitos gloriosos. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam e levanta todos os oprimidos. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, oramos continuamente por vós, para que Deus vos considere dignos do seu chamamento e, pelo seu poder, se realizem todos os vossos bons propósitos e se confirme o trabalho da vossa fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vos pedimos, irmãos, a propósito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele, não vos deixeis abalar facilmente, nem alarmar por qualquer manifestação profética, por palavras ou por cartas, que se digam vir de nós, pretendendo que o dia do Senhor está iminente. Palavra do Senhor. Tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, quem acredita nele tem a vida eterna. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas devido à multidão não podia vê-lo porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu a um sicômoro para ver Jesus que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que eu hoje devo ficar em tua casa.
Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Tal como no domingo passado, neste domingo também vamos fazer a reflexão sobre a Palavra de Deus de uma forma mais breve, numa primeira parte. Depois, numa segunda parte, vamos ler a mensagem para a semana dos seminários que se inicia hoje e que decorrerá até o próximo domingo. Ao escutarmos a Palavra de Deus, uma primeira ideia ressalta, sobretudo a partir da primeira leitura e do Evangelho: o amor misericordioso de Deus. Deus que olha para nós que somos pecadores com um olhar de complacência, de misericórdia, que vê o nosso coração e não as aparências, e que enviou, na plenitude dos tempos, o seu Filho para nos redimir, para nos salvar. Salientava da primeira leitura, que é do livro sapiencial, o livro da sabedoria: de todos vos compadeceis, porque amais tudo o que existe. O autor sagrado reconhece que tudo que Deus criou é bom, porque se não fosse bom, Deus não teria criado. Deus só cria coisas boas. E a obra-prima da criação é o ser humano. Por isso, de todos vos compadeceis, porque sois onipotentes e não olhais para os seus pecados para que se arrependam. Vós amais tudo o que existe e não odiais nada do que fizestes. Mais adiante, na parte final deste texto, diz-nos: por isso castigais brandamente aqueles que caem e advertis os que pecam, recordando-lhes os seus pecados, para que se afastem do mal e acreditem em vós, Senhor. Todos nós, se olharmos com verdade e com sinceridade para a nossa consciência, para o nosso íntimo, vamos encontrar pecados, com certeza, ou por pensamentos, ou por palavras, ou por atos, ou por omissões, ou seja, por não termos feito aquilo que devíamos ter feito. E a consciência do pecado não nos deve criar neuroses, digamos assim, mas levar ao arrependimento, procurar o perdão de Deus, pedir ao Senhor que nos perdoe e procurarmos corrigir a nossa vida. Foi isso que fez Zaqueu, que no Evangelho de hoje é-nos apresentado como modelo. Jesus já estava quase no fim da sua carreira pública de anunciar o Evangelho, quando se deu este episódio. As multidões seguiam Jesus, viam nele um profeta, e mais do que profeta. Ninguém falava com autoridade como ele falava. E Zaqueu, que era um chefe de publicanos, era um homem rico, queria ver Jesus, mas tinha algo que o impedia de ver Jesus no meio da multidão. Zaqueu era de baixa estatura e pensou e tomou uma atitude que pode parecer à primeira vista ridícula, sobretudo para uma pessoa influente, que foi subir uma árvore,
a um sicômoro, uma espécie de figueira, para ver Jesus que passava por ali. Ele tinha um grande desejo de ver Jesus. Agora imaginemos o contentamento dele quando Jesus, ao passar junto dessa árvore, olhou para Zaqueu e lhe disse: desce depressa, que eu hoje devo ficar em tua casa. Não só teve a possibilidade de ver Jesus, mas teve a alegria e a honra de receber Jesus na sua casa. E este encontro de Zaqueu com Jesus, e este acolhimento que Jesus lhe faz, fez com que ele se considerasse pecador e mudasse de vida. Vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. E o Senhor termina dizendo: hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Mais uma vez se refere o amor misericordioso de Deus, que é um amor universal, que é um amor para com todos. No Salmo responsorial nós cantávamos: louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. E das 4 estrofes eu salientaria, porque está mais relacionada com a palavra de Deus que acabamos de comentar: o Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. O texto da segunda leitura, que é da carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, apresenta-nos Paulo a dizer: o nome de Cristo será glorificado em vós e vós nele. E alerta os Tessalonicenses, os cristãos de Tessalónica, para que não se deixem influenciar por aqueles que dizem que o dia do Senhor está iminente. É que surgiu lá no meio deles alguém que dizia que o fim do mundo estava prestes, que a última vinda do Senhor estaria iminente. Então Paulo alerta para que não se deixem enganar. E agora sim passemos à segunda parte da nossa reflexão, como disse no início, lendo a mensagem para a Semana dos Seminários, que o Bispo encarregado como Presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, do António Augusto de Oliveira Azevedo, enviou a todas as comunidades. O tema é extraído da segunda epístola do apóstolo São Paulo ao seu discípulo Timóteo: não te envergonhas de dar testemunho de Cristo. A Semana dos Seminários deste ano tem como lema o apelo feito por São Paulo a Timóteo para que não se envergonhasse de dar testemunho de Nosso Senhor, nem dele próprio que estava na prisão. Estas palavras soam a incentivo de um verdadeiro guia espiritual, atento e preocupado com o percurso do seu discípulo, ao mesmo tempo que representam um esforço da confiança nas suas capacidades e no dom recebido de Deus. Para o apóstolo Paulo, este apelo decorria da sua convicção de que Timóteo tinha uma fé sem fingimento, para a qual tinham contribuído a sua avó e a sua mãe. Com esta iniciativa, a Igreja pretende hoje apelar aos mais jovens para que sejam testemunhas alegres e corajosas de Jesus Cristo e do seu Evangelho. O Papa Francisco disse-o de forma clara e direta na exortação apostólica pós-sinodal: Cristo vive. E cita as palavras do Papa: jovens, não deixeis que o mundo vos arraste para partilhar apenas as coisas más e superficiais. Tornai-vos capazes de ir contra a corrente e partilhai Jesus, comunicai a fé que Ele vos ofereceu.
E continua o Bispo encarregue das vocações. Afirmar a fé sem medo ou vergonha, dispor-se a levar a palavra de Cristo a todos os lugares e ambientes, sendo missão de todos os cristãos, constitui um desafio dirigido especialmente aos jovens. Para alguns, a descoberta desta missão é de tal modo decisiva que se concretiza numa vocação de consagração de toda a vida. A Igreja deposita uma grande confiança nos mais jovens e o apelo a que sejam capazes de dar um testemunho alegre da fé assente no reconhecimento das suas capacidades, energia, audácia e criatividade. A todos e cada um, Jesus Cristo, o grande amigo, chama a uma vocação e a alguns concede o dom do chamamento ao ministério ordenado. O fundamental é que nenhum deixe de se interrogar sobre a possibilidade desse caminho ou exclua essa hipótese. A questão vocacional assume muitas vezes a forma de inquietação interior que permanece até se resolver numa opção que pode ser a de entrar num seminário. Neste tema tão importante para a vida da Igreja, os cristãos mantêm sempre a confiança de que Deus continua a chamar para a vida sacerdotal. Com o Papa Francisco, estamos convictos de que o Senhor não pode faltar à sua promessa de que não deixará a Igreja privada dos pastores, sem os quais não poderia viver nem realizar a sua missão. E se alguns sacerdotes não dão um bom testemunho, não é por isso que o Senhor deixará de chamar. Pelo contrário, Ele duplica a aposta porque não deixa de cuidar da sua amada Igreja. Esta semana é momento oportuno para que as dioceses e congregações religiosas, o conjunto de Igreja e a sociedade tomem consciência da realidade atual dos seminários. Em ambientes eclesiais e no espaço público, é notória a falta de conhecimento e reconhecimento acerca da vida dos seminários. Tantas vezes prevalecem as memórias do passado, os preconceitos, ideias feitas e suposições em detrimento do conhecimento real das pessoas, dos percursos formativos e das situações concretas. Podemos começar desde logo pela própria palavra seminário, muitas vezes reduzida à identificação de um edifício, esquecendo assim a comunidade humana e cristã que aí vive, constituída por aqueles que estão em caminho de discernimento e formação para o ministério sacerdotal e os seus formadores. Esta é também a ocasião propícia para manifestar confiança e apoio aos seminaristas, para que sejam fiéis e empenhados no caminho do seguimento e da conformação com Cristo, o bom pastor. As equipas formadoras merecem igualmente todo o reconhecimento pela sua dedicação nesta missão de grande responsabilidade. No atual contexto social e cultural, qualquer função educativa é exigente, mas a preparação dos padres do futuro, capazes de corresponder às necessidades de uma Igreja em renovação e de um mundo em mudança acelerada, não deixa de ser uma causa nobre e estimulante. Não se pode esquecer ainda o relevante contributo de tantas pessoas que têm parte ativa no processo formativo dos seminários. Professores, colaboradores vários, famílias, comunidades cristãs, incluindo o papel decisivo dos presbitérios. Queremos pedir que durante esta semana os cristãos, na sua oração pessoal, familiar ou comunitária, rezem de forma mais intensa pelos seus seminários, invocando o Senhor da Messe para que mande operários para a sua messe. A oração não só exprime e reforça a comunhão com os seminários, como é uma forma insubstituível de ajuda espiritual. Além desta ajuda, os seminários em geral carecem de maior apoio material. Confiamos na generosidade do povo de Deus para com os seminários que estão ao seu serviço. Que Jesus Cristo, bom pastor,
Abençoa os nossos seminários e todos os que deles fazem parte. E Maria, Mãe da Igreja, e São José, padroeiro dos seminários, os protejam com a sua intercessão. No fim desta celebração eucarística, e antes da despedida, vou convidar-vos a rezarmos em conjunto a oração que foi enviada também às paróquias para que seja rezada ao longo desta semana e que está precisamente nos papelinhos que foram distribuídos aí na igreja. Depois da missa, podeis levá-los para a vossa casa para que ao longo desta semana a vossa oração também inclua esta intenção. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. E para nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também para nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, o Senhor é bom para com todos e não despreza nada do que fez. E levemos até Ele as nossas súplicas pela Igreja e por aqueles que mais precisam, sabendo que o Pai conhece tudo, mesmo que ainda não saiu dos nossos lábios. E digamos humildemente: escutai, Senhor, a nossa oração. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que a Igreja de Deus e os que a servem estejam prontos a acolher os pecadores e ajudá-los a converter o coração. Oremos, Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que os rejeitados e mal vistos para além encontrarem-se sempre quem os acolha como irmãos e os ajude a refazer as suas vidas. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que todos os que se deixam perturbar pelo pensamento do fim do mundo ou da morte reencontrem a serenidade e a paz. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que as famílias da nossa comunidade paroquial saibam acolher com alegria de Zaqueu os estrangeiros e os que estão de passagem e os mais pobres. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que todos os nossos defuntos, a quem Deus conceda o dom da fé, recebemos no céu e na terra. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Deus Pai, que amais a vida e em vosso Filho procurastes hospedagem em casa de um pecador, fazei-vos convidado de cada um de nós. Dai a todos a paz do coração e a graça de vos acolherem com alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição,
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso administrador diocesano Helder e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, José Eleutério Ribeiro Mendes, pais, sogros, cunhados e sobrinhos, Manuel Elmiro Fernandes Nunes, Alvarino Cota Gomes e esposa Jacinta de Sousa Gomes, António Silveira Teixeira, pais, sogros e familiares defuntos, António Borges Falcão Tosta, pais e sogros, Edviges de Fátima Barcelos dos Santos, filha, pais e sogros, irmãos e cunhados, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos defuntos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por
para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor nosso Deus, és a minha morada, és a palavra e salvo.
Oremos. Multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes que nos alimentam na vida presente nos preparem para alcançarmos a herança prometida. Por Cristo, nosso Senhor. Podem sentar-se por uns momentos. Como sabeis, na próxima terça-feira, dia 1 de novembro, celebramos a solenidade de Todos os Santos. A missa solene será às 11 horas da manhã. Na véspera, ou seja, amanhã, segunda-feira, a missa vespertina, para cumprimento do preceito de dia santo, será, como é habitual, às 7 horas da tarde. Na quarta-feira, dia 2, celebraremos a comemoração dos fiéis defuntos, às 7 horas, eu ia dizer da tarde, mas com mudança da hora já é da noite. Depois, nos outros dias, ao sábado, a missa será, como sempre, às 7 horas da noite. Nos dias de semana, de segunda a sexta, habitualmente será, como foi nestes últimos 2 anos, às 5 horas da tarde. Como anunciei na altura da homilia, nós vamos agora, depois da bênção, dar a bênção, e depois, antes da despedida, mas depois da bênção, vamos rezar a oração para os seminários. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem tem possibilidade de tomar este papel que aí está, poderá utilizá-lo. Senhor Jesus, que um dia chamaste os primeiros discípulos e fizeste deles pescadores de homens, continua hoje a fazer ressoar nas comunidades, nas famílias e no coração dos jovens o teu sublime convite: vem e segue-me. Faz com que sejam muitos aqueles que, com prontidão, respondem ao teu chamamento à vida sacerdotal e nunca se envergonhem de dar testemunho de ti. Senhor Jesus, rogamos-te pelos nossos seminários e pelos seminaristas, que ali amadurecem a sua vocação. Dá-lhes um coração generoso e forte e concede-lhes o ardente desejo de se entregarem ao serviço de Deus e dos homens. Ampara-os nos momentos de prova e de cansaço e nunca se envergonhem de dar testemunho de ti. Senhor Jesus, guia os formadores dos nossos seminários com os dons do teu Espírito de sabedoria e de santidade, para que, com a sua presença amiga, sejam bons companheiros de viagem, mestres segundo o teu Evangelho, e nunca se envergonhem de dar testemunho de ti. Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e Mãe dos Sacerdotes, acompanha maternalmente os nossos seminaristas, para que correspondam sem medo à vocação que nos foi doada por Jesus. Faz que, com tão bem eles, possam pronunciar com alegria e confiança o seu eis-me aqui, imitando o teu luminoso exemplo e apoiados na tua materna intercessão. Recompensa com a tua solicitude os nossos benfeitores e acolhe no teu colo os que já adormeceram em Cristo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.